Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Lucro da Raia Drogasil avança 48% no quarto trimestre. A Raia Drogasil acabou de divulgar os seus resultados para o mercado e aí eu vou mostrar para vocês que a combinação entre um setor mais resiliente à crise, junto com uma estratégia muito bem definida e uma gestão eficiente, fazem a Raia Drogasil, mesmo trabalhando num mercado extremamente fragmentado, ser uma máquina de dinheiro. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bora! Vamos ler aqui os dados da notícia e aí depois eu entro ali no detalhe dos dados divulgados para o mercado para falar um pouco sobre a estratégia de crescimento e a boa gestão da Raia Drogasil. Vamos lá! A Raia Drogasil registrou um lucro líquido de 278 milhões de reais no quarto trimestre de 22, o que representa uma alta de 48% em relação ao mesmo período de 2021. Entre janeiro e dezembro, o lucro líquido somou 1,02 bilhão de reais, uma alta de 26% em relação ao ano anterior. A receita cresceu 21% no quarto trimestre contra o mesmo período em relação a 2021 para 7,83 bilhões de reais e no ano acumulado o faturamento alcançou 29,06 bilhões de reais, um crescimento de 20,5% em relação a 2021. Ou seja, aqui eu já estou mostrando crescimento de top line, crescimento de bottom line. Então, esses dois parâmetros aqui já mostram uma boa notícia para o mercado. E o EBITDA, vamos lá? O EBITDA entre outubro e dezembro somou 564 milhões de reais, um avanço de 33,8% em relação a 2021, ou seja, um crescimento muito acima do top line, consequentemente uma margem EBITDA melhor. No ano completo de 2021, o EBITDA expandiu 25,4% para 2,31 bilhões de reais. O EBITDA ajustado em 2022 atingiu 2,26 bilhões de reais, foi um resultado recorde, indica companhia em release de resultados. E a participação de mercado cresceu também. A Raia Drogasil aponta ainda que alcançou 15,1% de participação de mercado em nível nacional, lá no quarto trimestre, um aumento de 1 ponto percentual em relação aos 3 meses encerrados em 2021. Então, quando a gente pega aqui todos os dados aqui combinados, a Raia Drogasil teve um ano de 2022 muito bom. Aumentou participação de mercado, expandiu receita, expandiu as métricas de lucratividade, uma máquina de dinheiro. Agora vamos entender um pouco das próprias informações que a Raia Drogasil divulgou para o mercado, um pouco da estratégia dela. Então vamos lá. Ó. Como eu falei para vocês, o setor de farmácias é um setor extremamente fragmentado. A Raia Drogasil é a líder de mercado, mas ela vem consistentemente ganhando participação e vai fazendo isso num ritmo controlado. Vou explicar para vocês que a expansão ela tem ligação direta com a geração de caixa operacional. Então olha que interessante, ó. Lá em 2014, para quem está vendo aqui no YouTube, ele tinha 9,2% de market share. E aí ele fechou o ano de 2022 completo com 14,6%. Mas quando vocês olham aqui, todos os anos eles tiveram expansão. Todos, sem exceção. Tá? E aí ela vai ganhando participação de mercado nesse mercado fragmentado onde a competição, como a gente sabe, né, é muito difícil. Perfeito. E aqui você vê a estratégia interessante aqui da Raia Drogasil. Ela não vai fazendo expansão em regiões, né, que ela tem mais potencial, esquecendo do principal mercado consumidor dela. Então, ó, no quarto trimestre ela alcançou aqui 15,1% de participação de mercado, market share, e aí você vê a quebra aqui por regiões. Então, ó, em São Paulo, onde ela tem um quarto do mercado, tinha um quarto de mercado no quarto trimestre de 21, 25,6%, ela conseguiu aumentar a sua participação de mercado para 27%. Sudeste, excluindo São Paulo, foi de 9,9% para 10,8% de participação. Centro-Oeste, 17%, foi para 18,7%. 9,4% no Sul foi para 9,9%. 9,8% no Nordeste foi para 10,5%. E no Norte, teve a maior expansão. Ele tinha uma participação de 5,6% para 7,5%. E aí você percebe, né, que quando você enxerga esse plano de expansão, ele é muito bem feito, né? Você defende ali a sua participação de mercado no mercado onde você já tem mais participação, ou seja, menos potencial de ganho de market share, e aí vai expandindo nas outras regiões onde a sua participação ainda é pequena. E aqui você vê essa estratégia com a quantidade de lojas inauguradas por região. Então, ó, mesmo sendo São Paulo a maior região de operação da Raia Drogasil, em nível de expansão no quarto trimestre de 22, né, só representou 20% das inaugurações. Aí, ó, 20% foi no Sul, 15% foi no Sudeste, 15%
20% foi no Centro-Oeste, 19% no Nordeste e 12% no Norte. Então, a gente vê o foco de expansão nas regiões onde você ainda tem mais potencial de penetração, mas ainda você expande em São Paulo para você defender a participação de mercado. Isso é muito bom, tá? E aí, traz, obviamente, os números sensacionais aqui nos últimos 10, 11 anos, né? Então, ó, só para vocês verem aqui, para quem está vendo no YouTube, quantidade de farmácias aqui aumentou 3 vezes de 2011 para 2022. Receita bruta aumentou 7 vezes de 2011 para 2022. E o EBITDA ajustado cresceu 8 vezes de 2011 para 2022. Então, resultados muito bons, históricos e consistentes. Vamos pegar agora o resultado de 2022. Vamos lá. Então, ó, em termos de receita bruta, ele chegou aqui a 30,1 bilhão de reais contra 25 bilhões aqui em 2021, um aumento de 20%. Legal. A margem bruta aumentou, 28,5% de margem bruta contra 28,1%. O EBITDA ajustado cresceu para 7,3%, a margem EBITDA, né, cresceu de 7,1% para 7,3%, e a margem líquida cresceu de 3,1% para 3,2%. Tá? Beleza, vamos pegar aqui nos detalhes. Olha como que a expansão ela é muito bem executada, né? Por quê? Porque você teve um aumento de 20,9% aqui em termos de venda consolidada. Como que uma rede, que nem a Raia Drogasil, ela consegue expandir sua receita? Ou ela inaugura mais lojas, que é uma das avenidas aí fortes aí de crescimento de todas as empresas que têm lojas físicas, ou ela pega as lojas que já estavam abertas um ano anterior e fazem a expansão de receita nela mesma. Perfeito. Ou seja, isso daqui vai mostrar se a Raia Drogasil ela não está muito alicerciada no seu crescimento em expansão de novas lojas e perdendo performance ali nas lojas atuais. Isso não aconteceu. Por quê? Porque dos 20,9% aqui de crescimento de receita, ele teve um same-store sales, um crescimento de mesmas lojas de 15,4%. Ou seja, as lojas que estavam abertas ali um ano antes, elas estão performando melhor 15,4%, que é muito acima da inflação registrada ali no ano de 2022, que foi de 5,8%, ou seja, teve crescimento real. Mostra que a empresa está expandindo sem fazer o que a gente chama de canibalização. Você vai expandindo as lojas, mas você vai dividindo a receita entre elas. Né? Isso não está acontecendo, isso é muito bom. Então, de fato, o crescimento está sendo em roubar um pouco de participação de mercado dos concorrentes. Né? Beleza. E aqui a gente vê que o mix de venda, ou seja, o portfólio dele, também está crescendo de forma balanceada. Então, ó, das 4 linhas de produto que ela tem, ela cresceu na média 20% em todas. Então, a perfumaria cresceu 19% em 2022, OTCs cresceu 20% em 2022, genéricos cresceu 20,9% em 2022 e os produtos de marca cresceu 21,2%. Então, ele também faz o crescimento de proporção de venda dentro do seu portfólio. Isso daqui mostra uma boa gestão também da empresa. Bora! E outra, canal digital. Será que a Raia Drogasil também está expandindo seu canal digital? Sim! E olha aqui, a gente vê a penetração do digital na receita total. Em 2021, a penetração era de 8,7%, já está em 11,1%. Então, ela também já está se readequando à nova realidade do comércio indo para o digital também. Então, consistentemente, ela vai aumentando a participação das vendas digitais em relação às vendas totais. Tá? Beleza, vamos lá. Outra coisa que é importante, como eu mostrei para vocês, a margem bruta aqui do ano ela cresceu de 28,1 para 28,5, sem piorar o capital de giro da empresa. Como que a gente sabe isso, Renato? Enxergando aqui a evolução do ciclo de conversão de caixa. Então, o ciclo de conversão de caixa aqui da empresa piorou um pouquinho, 1 dia e meio, mas ainda está em 56,3 dias, ali no quarto trimestre de 22. Era 54,8, então deu uma pioradinha. Mas qual foi essa piora? Essa piora foi em conseguir um prazo um pouquinho menor com o fornecedor, então os prazos eram de 73,6 dias, foi para 72,5. O estoque está bem controlado, inclusive até foi otimizado, eram 103 dias, foi para 101,4. E a parte de recebíveis, que é geralmente o que as empresas fazem para conseguir expandir seu top line, ele cresceu pouco, foi de 25,4 dias para 27,4. Ou seja, não é que a Raia Drogasil está fazendo parcelamento em 12 vezes sem juros para tentar, de forma artificial, dando uma contrapartida negativa no capital de giro para conseguir crescer suas vendas. Não, ela está controlando, né? Então ela está fazendo um pouquinho mais de parcelamento, né? Mas isso sempre controlado com os outros parâmetros do ciclo
ciclo de compressão de caixa. Então, ainda está controlado o capital de giro da companhia. Então, a gente vê aqui que a estratégia, tanto operacional quanto financeira, é muito bem gerida, né? E aí, com o controle de despesas, que aumentou um pouco, né? Representava 3,1 da receita bruta, foi para 3,5, a margem EBITDA expandiu. Então, ela foi de 7,1 para 7,3. A empresa cresceu aqui, chegando no EBITDA do ano ajustado de 2,2 bilhões de reais. Então, crescimento muito bom, índices operacionais muito eficientes também, né? Geração de caixa operacional cresceu de 821 milhões para 1 bilhão e 12, um crescimento aí de 22, 23% aqui na geração de caixa operacional. Só que como ela está nesse processo de expansão para ganhar participação de mercado, os investimentos ficaram em torno de 1 bilhão e 20 milhões de reais. Perfeito. Então o fluxo de caixa, dados os investimentos, foi negativo. No entanto, pessoal, a coisa que eu mais quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, ó. Vocês estão vendo que em 2021 ela teve uma geração de caixa operacional de 821 com um nível de investimento de 847, muito próximo. Agora em 2022, a geração de caixa operacional foi de 1 bilhão e 12 e ele teve 1 bilhão e 20 de investimento. Vocês perceberam que o ritmo de crescimento, né, de ganho de mercado da Raia Drogasil está sendo ditado pela geração de caixa operacional. Para quê? Para a empresa não precisar de muita dívida para conseguir fazer isso. E uma empresa que consegue equalizar a geração de caixa operacional com seu nível de investimento e mesmo assim consegue ganhar participação de mercado, é uma empresa extremamente bem gerida na parte operacional financeira e executa a sua estratégia de uma forma muito conservadora. E isso que traz os resultados muito bons. Nível de endividamento super controlado, 0,9 vezes dívida líquida sobre EBITDA. A gente já viu aí empresas sofrendo aí com índices bem próximo de 3 vezes. Então, Raia Drogasil ainda está com nível de endividamento muito controlado em relação à geração, o potencial de geração de caixa que é medido pelo EBITDA, né? Beleza. E aqui, outra coisa que é sensacional, conforme a expansão vai acontecendo, as lojas vão ficando cada vez mais maduras e elas vão conseguindo dar retornos ainda maiores. E a gente vê essa expansão de retorno sobre capital investido, o ROIC, nesses últimos 3 anos. Então, ó, o ROIC era de 13,7% em 2020. Acelerou, foi para 16% em 2021 e foi para 18,5% de ROIC em 2022. Como a gente sabe, ROIC tem que ser sempre acima do custo médio ponderado de capital para você conseguir gerar valor econômico que vai ter um reflexo no aumento do valor da companhia. 18,5%, mesmo com a taxa Selic subindo bastante, o OC projetado pelas casas de investimento aqui da Raia Drogasil gira em torno ali de uns 10, 11%. Então, ó, de 10, 11% para 18,5% ainda tem bastante spread. Bastante spread, obviamente isso se reflete no valor das ações. E o mercado gostou bastante de tudo isso que eu analisei para vocês. Só hoje as ações aqui, no momento que eu estou gravando esse BTC News, estão crescendo aqui, ó, 3,81%, chegando a R$ 24,28. E a Raia Drogasil é uma das poucas ações que estão próximos do nível pré-pandemia. Então, pré-pandemia, aqui as ações estavam sendo tradeadas a R$ 24,84. Quanto que está agora? R$ 24,29. Então, está praticamente no mesmo nível ali pré-pandemia, com um market cap aqui de 39, quase 40 bilhões de reais no mercado. E como é um setor extremamente resiliente às crises financeiras, olha o beta aqui, ó, para quem já fez curso de finanças aqui na BTC, olha quanto que é o beta aqui da Raia Drogasil, 0,36. A gente sabe que beta de 1 é próximo da volatilidade de mercado, abaixo de 1 um negócio que tem muito menos oscilação. 0,36 é um negócio extremamente conservador aqui em termos de oscilação de mercado, né? E aí vai ter muita gente que vai falar o seguinte, Renato, mas é meio natural isso acontecer. Se o setor de drogarias, né, ele tem muito mais resistência a crises financeiras, até porque ninguém para de tomar remédio e ficar doente por causa de crise, é ao contrário, aliás, né? Então quer dizer que todas as empresas do setor vão bem, certo? Errado. Olha que interessante, notícia da segunda-feira aqui do Valor Econômico. Exclusivo, Poupa Pharma prepara recuperação judicial. Rede buscou o IPO pré-pandemia. Então, ó, essa rede, ela estava em expansão ali em 2019, tentou fazer uma abertura de capital no meio da pandemia, não conseguiu e agora está passando bastante dificuldade, mesmo atuando no mesmo setor ali da Raia Drogasil. Então não é qualquer empresa num setor mais resiliente que vai ter resultados bons. Você tem que juntar uma estratégia muito bem desenhada e uma gestão ali do dia a dia muito eficiente, né? Tanto é que lá em 2019... teve essa notícia aqui da Exame, ó, do auge à ruína. Brasil Farma é a 8ª empresa a deixar a bolsa por falência. Brasil Farma também foi um projeto ali do BTG, do Private Equity do BTG, para tentar criar uma rede gigante para competir com a Raia Drogasil em termos de players aqui de drogarias no mercado. Deu certo?
como a gente está vendo, não deu certo. A empresa cresceu bastante, fez IPO, teve que queimar bastante caixa para conseguir se expandir, muito mal gerida, quebrou ali em 2019. Então não é toda empresa num setor resiliente que consegue dar bons resultados. Por isso que eu falo que a Raia Drogasil é um case, né, que precisa ser bastante estudado dentro desse mercado extremamente pulverizado que é o setor de drogarias aqui no Brasil. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.